gente fala agora de uma guerra que transcende a localização geográfica. O problema é global, mas o Brasil está na lista dos países mais atacados e que mais atacam também quando o assunto é segurança cibernética. Por isso, as empresas de telecomunicações têm até setembro para implantar soluções mais efetivas de segurança. A determinação é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o especialista em segurança cibernética, Ricardo Dastes. Ele é CTO da Scuna. Ricardo, boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Radar. Ricardo, quais são exatamente as empresas, Qual é o tipo de empresa que está sob essa determinação da Anatel e que medidas de proteção essas empresas terão que tomar a partir de agora? Boa noite, Túrcio. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estar falando aqui. De fato, a Anatel ela vem publicando regulamentações, resoluções no mercado. Uma primeira no ano de 2020, que passou agora em 2024 por uma atualização, que tem essa data que você acabou de mencionar, de setembro deste ano, para que seja cumprida. Agora há pouco você estava mencionando que o Brasil está entre os campeões em termos de ataques cibernéticos. Na verdade, o Brasil ele é o vice-campeão, ele é o segundo colocado. Nós estamos falando hoje de números na casa de cerca de 1.400 golpes por minuto que acontecem todos os dias aqui no nosso país. Respondendo à sua pergunta, na verdade, essas resoluções da Anatel, elas dizem respeito ao mercado de telecomunicações como um todo. A gente poderia classificar em 3 grandes grupos. Existe um primeiro grupo, que talvez seja o topo da pirâmide, que são as chamadas operadoras de banda larga, classificadas pela sigla PMS. PMS que significa Poder de Mercado Significativo. Então, essas que são aquelas primeiras grandes marcas de operadora de telefonia que vem à nossa cabeça, assim como operadoras de cabo submarino, por exemplo, elas têm uma série de requisitos, como atendimento à política de segurança cibernética, atualização de equipamentos, notificação de incidentes, gestão de vulnerabilidades, etc., etc., que são bastante rigorosos, mas, por outro lado, são as grandes empresas que já vêm há anos, talvez até há décadas, trabalhando e investindo fortemente em segurança cibernética, com equipes bastante estruturadas. Talvez o grande desafio agora do mercado esteja não no topo da pirâmide, e sim nas outras 2 fatias, que são as operadoras de interesse coletivo, de uma forma geral, e aquelas, inclusive, independentes e de pequeno porte. Nós estamos falando hoje de um número Brasil estimado na casa de 20 mil provedores de internet, daí pensemos em todos aqueles que existem em cidades de interior, em locais remotos, e em torno aí de 500 empresas que estariam dentro dessa fatia intermediária que precisariam, daí sim, ter um esforço significativo em termos de adequação a estas novas resoluções da Anatel. Ricardo, uma pesquisa que foi realizada pela PwC mostra que, nos últimos 12 anos, 85% das empresas brasileiras aumentaram investimentos em IA generativa para detectar ameaças cibernéticas. Os recursos dos criminosos avançam na mesma velocidade que as novas tecnologias? É a famosa corrida de gato e rato, a gente tem defendido, e eu estou falando inclusive hoje aqui do nosso Centro de Defesa Cibernética, aqui da Scuna, que está inclusive aqui atrás de mim, a gente tem buscado e tem utilizado cada vez mais inteligência artificial nas estruturas de defesa, de monitoração e de resposta a incidentes cibernéticos. Então, existem muitas oportunidades em termos de automação, em termos de evitar falhas pelo fator humano na hora de você estar ou bloqueando um ataque ou reagindo ao mesmo com uma medida de contenção ou com uma remediação antes que o pior aconteça. Mas, naturalmente, o que você disse, ele é bastante válido. Assim como nós
temos utilizado, né, no intuito positivo o mercado do cybercriminoso ou do ator malicioso, também tem à sua disposição um bocado de recursos em termos de inteligência artificial generativa, que tem sido, a cada dia que passa, mais e mais utilizado no crime cibernético. Ricardo, pela regulamentação, as empresas de telecomunicações precisam notificar incidentes que afetem segurança das redes e seguranças de dados. As empresas já estão fazendo isso hoje em dia ou não? As empresas já vêm fazendo isso por conta de regulamentações da Agência Nacional de Proteção de Dados, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que dá conta da notificação de incidentes de vazamento de dados. Agora, a gente passa a ter uma ampliação desse conceito de notificação de incidentes relevantes, não aqueles que ferem a privacidade, né, ou seja, o vazamento de dados pessoais, principalmente no nosso caso, né, de usuários, de clientes, de consumidores, mas incidentes relevantes que possam pôr em risco vários fatores. E aqui a gente poderia dividir também em 3 fatores principais. Um deles seria esse, quer dizer, houve um vazamento de dados, de alguma forma houve uma intrusão, alguém conseguiu comprometer a base de dados dos assinantes, dos clientes, etc., daquela determinada empresa de telecomunicações, daquele determinado provedor de serviços de internet. Seria um caso que fere tanto essas resoluções da Anatel quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já está aí no mercado há alguns anos. Mas teriam outros fatores. Um segundo fator, por exemplo, seria um ataque que não necessariamente vaze os nossos dados, mas ele interrompa operações. Ele tire do ar ou cause uma lentidão extrema naquele serviço de internet, naquele serviço de telefonia, naquele serviço de telecomunicações. São os ataques chamados de negação de serviços, né, que visam causar uma interrupção ou uma extrema lentidão. Ou, né, uma terceira hipótese, mais complicada talvez até do que as anteriores, que são aqueles ataques que eventualmente podem comprometer a nossa própria utilização daquele provedor de telecomunicações. Houve uma época em que era bastante recorrente, e agora esse ataque está mais combatido, né, e por sorte, pelo bom trabalho que as empresas têm feito, que afetava e comprometia os equipamentos de rede, os roteadores, etc., que chegam antes das nossas casas, quando estamos utilizando a internet. E, por exemplo, eu poderia estar em casa, utilizando o meu computador, o meu laptop, o meu telefone, o meu tablet, e achar que eu estava acessando o meu banco ou um determinado site de compras, e-commerce, etc., e, na verdade, está tendo um redirecionamento daquele acesso, e não por conta de um vírus ou de um ataque que tivesse sido realizado no meu equipamento, na minha casa ou na minha empresa, e sim por um desvio do tráfego que tivesse acontecendo por conta do comprometimento de um equipamento da operadora. Então, esse é um terceiro exemplo também de incidente, de ataque, e daí de um nível, né, de responsabilidade ou de proteção diferente, que nesse caso impacta especificamente quem provê serviços de telecomunicação. Ricardo Dastes, CTO da Scuna, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui e bom resto de semana, Ricardo. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, um abraço e boa noite a todos os espectadores. Um abraço, obrigado.